começar falando de vôlei? Drica Varina está aqui porque tem Copa Internacional de Vôlei acontecendo. Ontem tivemos mais Joinville em quadra. Drica, boa tarde. O time da casa, inclusive, tem aproveitado a competição muito bem com preparação, né? Boa tarde, Sabrina. Boa tarde a todos que estão assistindo ao Balanço Geral. A gente falava, né, da expectativa para essa competição, para aproveitar, porque daqui a um mês tem Superliga e o Joinville Vôlei está sim aproveitando. Ontem, inclusive, venceu o Neurologia Ativa por 3-0, resultado que fez com que a equipe assumisse a liderança da Copa Internacional. As parciais foram de 25-22, 25-11 e 25-20. O ponteiro Djalma foi o maior pontuador e eleito destaque da partida. Ele terminou aí com 13 pontos, todos eles de ataque. Não teve ace para ele nessa partida, todos de ataque. Hoje o time vai ter aquela folguinha e amanhã volta à quadra para enfrentar a Seleção Brasileira Sub-21 às 7h30 da noite. A Seleção Brasileira, inclusive, ainda não venceu nessa competição. Mas quem falou sobre esse jogo de ontem foi o técnico Rubinho. O jogo foi muito bom. Eu acho que tivemos um primeiro set muito difícil, muito disputado. A Neurologia fez um grande set, muito volume defensivo, muito bloqueio, toque de bloqueio, defesa, pouquíssimos erros. Então a gente estava perdendo até próximo ao final por 3 pontos e foi muito positivo que a gente conseguiu mudar a situação e virar o jogo. É o que ele falou, né? Mudar a situação. A gente conversava que o Campeonato Catarinense tinha sido um pouco mais fácil para o Joinville Vôlei. Essa Copa Internacional tem colocado o time em algumas dificuldades. Isso é importante, já avisando a Superliga que começa em menos de um mês. E mantendo na quadra, amanhã é dia de clássico no Campeonato Catarinense de futsal. O Jaraguá recebe o JEC às 6 horas da noite na Arena, em jogo que define a liderança dessa primeira fase. O Aurinegro está invicto e tem 19 pontos. O Tricolor perdeu a primeira partida lá no comecinho, ainda em março, abril, e tem 1 ponto a menos. Por isso que esse jogo, além de toda a rivalidade, tem esse tempero a mais, porque vai definir aí o líder dessa primeira fase. O último confronto entre as duas equipes aconteceu pela Liga Nacional, aqui no Centro Eventos, com vitória do JEC. E a gente acabou de ver também as imagens da final do estadual do ano passado, quando o JEC acabou comemorando o título. Na segunda-feira a gente vai trazer todos os detalhes aí desse clássico que acontece na Arena Jaraguá. E tem muito futsal no fim de semana, até porque tem Brasil em quadra no domingo. A seleção brasileira enfrenta o Marrocos nas quartas de final da Copa do Mundo e o Giovanni Martinello traz todos os detalhes direto do Uzbequistão. Boa tarde, meus amigos do Balanço Geral. Voltamos aqui de Bucara, no Uzbequistão, com as notícias da Copa do Mundo de Futsal. E para dizer que a seleção brasileira já trabalhou nesta sexta-feira. Esse é o penúltimo treino, o último será realizado neste sábado, antes da partida contra o Marrocos. Domingo, 9h30 da manhã, e que vale uma vaga na semifinal da Copa do Mundo de Futsal. Lembrando que Brasil e Marrocos se enfrentaram nessa mesma fase na última Copa do Mundo, disputada na Lituânia há 3 anos, e lá deu Brasil. Vitória magrinha, 1-0, mas que garantiu o Brasil entre os 4 finalistas da competição. Duas seleções que desembarcaram aqui no Uzbequistão como favoritas ao título já se despediram da Copa do Mundo. A bicampeã do mundo, Espanha, e ontem a seleção de Portugal, atual campeã do mundo. E eu conversei com o Marlon, jogador da nossa seleção, para saber o que essas eliminações representam. Vamos acompanhar o que ele disse. Demonstra a dificuldade que está sendo todos os jogos do Mundial. A gente sabia que os 2 confrontos que os favoritos agora ficaram para trás eram confrontos difíceis. A gente, inclusive, já enfrentou eles também e a gente sabe que sempre foram jogos muito complicados. E é isso, eu acho que se tu falhar um pouco e não estiver muito bem no dia não está tão preparado, tu pode realmente ficar de fora. Então acho que a gente frisou muito isso, de se preparar muito bem para esse Mundial, de chegar aqui no mais alto nível possível, e acho que a gente vive esse momento. Lembrando que o jogo desse domingo contra o Marrocos representa para a seleção brasileira uma despedida aqui de Bucara. A seleção ainda não saiu daqui desde que a Copa do Mundo começou. Mas domingo, em caso de derrota, ela volta para casa. Em caso de vitória, ela sai daqui e vai para a capital Tashkent, que vai receber as semifinais e a grande decisão da Copa do Mundo. Voltamos aos estúdios do Balanço Geral.
Tá aí o Brasil se preparando para enfrentar o Marrocos no domingo. Agora, meio-dia, está acontecendo aí o jogo entre Argentina e Croácia, que define o último, né, classificado para as quartas de final. E aí, final de semana, já começa mais uma fase e a gente vai trazer todos os detalhes dessa partida domingo, 9h30 da manhã. Na segunda, todos os detalhes aqui no Balanço Geral. E no domingo é dia de Jack na Arena Joinville. Ainda sem vencer nessa Copa Santa Catarina, o tricolor recebe o Marcílio Dias às 4h da tarde. O Jack vem de 3 empates contra o Concórdia, o Nação e o Barra. Com 3 pontos, o time ainda conseguiu se manter entre os 4 que se classificam, é o 4º colocado nesse momento. Já o Marcílio Dias é o vice-líder, venceu o Chapecoense na última rodada, mas é o vice-líder por critérios de desempates. Ele tem os mesmos 7 pontos do líder Concórdia, que está lá na ponta da tabela e tem a melhor defesa da competição, o Concórdia. Para o Jack, esse é um jogo que define muita coisa, né? O time precisa atuar bem diante da torcida. A gente já vem falando aqui sobre isso, que a Copa Santa Catarina não é prioridade para o Jack, mas precisa convencer o torcedor de que esse mesmo time estará preparado no ano que vem para o Campeonato Catarinense e para a Série D. E nada melhor do que vencer o Marcílio Dias neste domingo. Um time que está brigando pela liderança, faz com que o Jack salte para 6 pontos, inclusive colando no Marcílio Dias, e tem toda uma rivalidade também com o time de Itajaí. Devemos ter mudanças aí, o Ney Franco ainda não conseguiu repetir a escalação, né, Sabrina? Vamos ver como é que vem o time para esse jogo de domingo e na segunda a gente traz todos os detalhes aqui. Bom, o agendão em mãos, é só aguardar a segunda para a gente voltar a conversar com a Drica aqui no Balanço Geral e todos os detalhes. Drica, ótimo fim de semana. Para você, para quem está em casa também, já vou reforçar o convite, que a minha mãe mora lá perto, para a galera ir lá no BG nos Bairros amanhã, no Ulisses Guimarães. Compareça. A gente espera encontrar todo mundo lá. Boa, valeu, Drica!